Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que eu já queria ter gravado tem alguns meses. Queria ter gravado mais perto do início do ano, quando esses filmes não tinham lançado. No entanto, o tempo foi passando, eu não tinha feito a lista ainda. E fiz uma lista agora de 9 livros que vão virar filmes ou já viraram esse ano e que eu gostaria de comentar com vocês. Eu li 6 dos 9, então assim, alguns deles eu posso ter alguns comentários a mais para fazer do que os outros. 3 deles eu não li e tem tipo uns 2 que eu não sei realmente muita coisa. Mas eu gostaria de comentar no vídeo de hoje com vocês sobre esses livros, data de lançamento dos filmes, sobre as edições, esse tipo de coisa, e também um pouco do contexto de cada um desses livros. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão e o valor não muda em nada para vocês. Se já tiverem lido algum desses livros ou assistido algum desses filmes, também me deixa aqui nos comentários a impressão de vocês, se vocês gostaram, como é que foi a experiência. Não esqueçam de curtir o vídeo também, se inscrevam aqui no canal e me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros. Eu, como falei para vocês, eu separei 9. Eu já li 6 dos 9 e também tem 6 deles que são filmes e 3 que são séries ou minisséries que vão ser lançadas ao longo do ano. O primeiro que eu coloquei aqui é Devoradores de Estrelas, tem como personagem principal o Ryan Gosling, foi lançado dia 19 de março, ele é publicado pela Suma, tem 424 páginas, e eu gostei muito tanto da minha primeira leitura quanto da releitura e adorei o filme. Eu acho que ficou muito bem construído e ele captura muito do espírito do livro. É um livro de ficção científica, e o filme também, obviamente, que vai acompanhar esse professor de escola primária que vai ser enviado para uma missão no espaço e ele não sabe exatamente o porquê que ele está lá. Ele acorda nessa nave muitos anos depois, ele não consegue se lembrar do passado, e a gente vai durante a história, tanto no livro quanto no filme, nesses flashbacks do que está acontecendo contra o que aconteceu, e ele vai reconstruindo assim a história. A ideia talvez não seja mais original, né? Se a gente for pensar bem, uma história de salvar a humanidade com flashbacks, talvez tipo assim, sejam 2 conceitos que a gente vê em vários outros livros e filmes, mas eu acho que eles montaram muito bem nesse filme e muito bem no livro. É um dos melhores livros de ficção científica que eu já li. Acho que ele é acessível, é um livro tranquilo para você que talvez está querendo começar a ler ficção científica. Você só vai ter que ignorar um pouco, talvez, algumas explicações de química e física que o autor vai colocando ao longo do livro e que no filme ele omite bastante, já que isso seria um pouco complicado de colocar na tela. Mas no livro tem algumas partes que tem algumas explicações e que podem talvez deixar você com um pouco de medo, mas o livro é muito, muito bom, eu recomendo muito. Se você já assistiu o filme e gostou, vai ler o livro. Se você tem interesse em assistir esse filme e não leu o livro ainda, também recomendo que você leia o livro, independente de ler antes ou depois de assistir. Acho que não estraga a experiência e é muito interessante ver como tem uma história de amizade que acontece na história e que a gente vai ver que é uma amizade muito improvável e que funciona muito bem. Tinha tudo para ser uma amizade meio estranha, mas que funciona muito bem, tanto no livro quanto no filme. Acho que a adaptação fez muito bem. O segundo que eu coloquei aqui é A Leste do Éden, que pelo que eu entendi não tem uma data fixa ainda para o lançamento, mas vai ser lançado no segundo semestre. A atriz principal é a Florence Pugh. Eu nunca li esse livro, é do John Steinbeck. Ele é publicado pela Record aqui no país, tem 686 páginas. E nesse aqui eu não sei muita coisa, então eu vou ler o que a Amazon fala sobre ele. Em seu diário, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, John Steinbeck, chamou A Leste de Éden de seu primeiro livro. De fato, ele tem a energia primordial e a simplicidade de um mito. Ambientado nos campos férteis do Vale do Salinas, na Califórnia, este livro grandioso e por vezes brutal acompanha o destino entrelaçado de 2 famílias cujas respectivas gerações revivem impotentes a queda de Adão e Eva e a rivalidade deletéria de Caim e Abel. Publicado originalmente em 1952, em A Leste do Éden, Steinbeck desenvolveu seus personagens mais fascinantes e explorou os temas mais recorrentes de sua obra: o mistério da identidade, a inefabilidade do amor e as consequências devastadoras da ausência de afeto. Obra-prima da maturidade do autor estadunidense, este é um romance poderoso e ambicioso, a um só tempo a saga de uma família e uma transposição moderna do livro de Gênesis. Parece interessante. Eu tenho um outro livro do autor aqui em casa, que é As Vinhas da Ira, que eu já comecei, mas não dei prosseguimento na leitura, que eu estava gostando, mas esse aqui eu ainda não li e acho que tem interesse em ler, e vamos ver como é que vai ser essa adaptação, quem sabe pode ser muito interessante. Depois eu coloquei a Odisseia, do Homero. Eu também nunca li, nem a Odisseia, nem a Ilíada. Vai ser lançado o filme dia 16 de julho. A edição que eu trouxe é da Penguin Companhia, tem 576 páginas, e nesse caso o filme tem um elenco muito, muito famoso. Tem Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya,
Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, que é uma atriz que eu gosto muito, e mais uma cambada de gente famosa. Eles realmente não economizaram no elenco, devem estar pagando uma nota para ter tanta gente famosa no elenco desse filme. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação, pode ser muito interessante, pode ser que não. É de um diretor muito famoso e que nos últimos anos cresceu ainda mais o nome dele quando ele ganhou o Oscar de melhor filme com Oppenheimer, que eu nunca assisti, mas vamos ver como é que vai ser nessa adaptação da Odisseia, que pode ser bastante interessante. O que fala aqui que Aristóteles disse é o seguinte: um homem encontra-se no estrangeiro há muitos anos, está sozinho e o deus Poseidon o mantém sob vigilância hostil. Em casa, os pretendentes à mão de sua mulher estão esgotando seus recursos e conspirando para matar seu filho. Então, após enfrentar tempestades e sofrer um naufrágio, ele volta para casa, dá-se a conhecer e ataca os pretendentes. Ele sobrevive e os pretendentes são exterminados. Pelo menos isso foi o que Aristóteles escreveu sobre esse livro. Vamos ver como é que vai ser a adaptação, e quem sabe algum dia eu leio esse livro. Esse aqui eu ainda não li, como eu falei pra vocês, mas acho que tem interesse, por mais que eu acho que pode ser um pouco difícil, já que é um livro muito, muito antigo. Então, se algum dia eu ler, eu trago pra vocês como é que foi minha experiência lendo esse aqui. Depois vamos ter Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita, que esse eu também li, eu gostei bastante, mas eu vou ler pra vocês o que a Amazon tá falando sobre o livro, porque eu já esqueci vários dos detalhes, talvez, da história, e gostaria de passar mais exatamente o que vai acontecer na história pra vocês. É um livro que eu gostei bastante, eu acho que pode ser uma boa porta de entrada pra alguém que tem interesse em entrar no mundo de Jogos Vorazes. Eu não gostei muito do Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, acho que a adaptação para cinema foi muito boa, mas eu acho que o livro não me agrada tanto. É um livro um pouco extenso demais e é que eles humanizam muito, nesse caso, o vilão da história. No caso de Amanhecer na Colheita, não. A gente vai ter a história do Haymitch, que é o tutor, né, o mentor da Katniss e do Peeta nos livros originais de Jogos Vorazes, e a gente vai ter a história de como ele foi parar nos Jogos Vorazes. A adaptação sai dia 19 de dezembro, e nesse caso a gente vai ter a Elle Fanning, o Jess Plemons, o Kieran Culkin, a McKenna Grace e o Hal Fiennes como o Snow, se eu não me engano, que é o mesmo cara que faz o Voldemort e que fez Conclave. Se vocês já assistiram, é um filme muito bom. O livro é publicado aqui no país pela Roku, tem 448 páginas e foi lançado ano passado. Então, assim, foi um livro que teve uma adaptação confirmada muito rápida e que vai ter uma adaptação que vai sair mais ou menos um ano depois que o livro saiu. Ao amanhecer do dia da colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, o medo toma conta dos distritos de Panem. Nesse ano, em comemoração ao massacre quaternário, o dobro de tributo será levado de suas casas. No Distrito 12, Haymitch está tentando não pensar muito nas suas chances de ser sorteado. Só quer sobreviver ao dia e passar um tempo com a garota que ama. Mas ao ser escolhido, todos os sonhos de Haymitch desmoronam. Ele é separado da família e da namorada e enviado para a capital com outros 3 tributos do Distrito 12. Uma menina que considera quase uma irmã, um rapaz viciado em calcular chances e apostas e a garota mais arrogante da cidade. Conforme os jogos se aproximam, Haymitch compreende que está tudo armado para o seu fracasso, mas parte dele deseja lutar e deseja também que essa luta reverbere muito além da Arena Mortal. Eu gostei muito do livro, gostei bastante. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre minha experiência e tudo mais. Se vocês quiserem dar uma olhada, podem pesquisar aqui no canal que está disponível. O vídeo deve ter mais ou menos um ano, se tem tudo isso. E eu planejo fazer uma releitura mais perto do filme para poder fazer um vídeo um pouco mais atualizado, talvez. E principalmente para poder assistir o filme com a história um pouco mais fresca. Eu gosto de Jogos Vorazes, já li os livros originais talvez umas 3 vezes. Esse do Amanhecer na Colheita eu só li uma vez, mas planejo fazer essa releitura e eu gostei bastante do que eu já vi nos trailers. Acho que pode sair um filme muito interessante. Vamos ver como é que a adaptação acontece, mas acho que tem tudo para ser uma boa adaptação. Depois a gente vai ter Messias de Duna, que é a conclusão do arco do que o diretor está fazendo em relação a Duna. Duna são 3 livros, o primeiro livro foi dividido em 2 filmes, então parte 1, parte 2, e agora em Messias de Duna, que é essa parte 3, ele vai concluir o arco dele, porque ele, pelo que ele disse, não vai fazer um 4º filme, mas existe um 3º livro que poderia virar um 4º filme. No entanto, ele vai concluir o arco nesse 2º livro, que meio que amarra bem a história. Duna eu não sinto que é uma ficção científica muito acessível, eu acho que é para uma pessoa que já leu um pouco mais de ficção científica, que está mais acostumada com esse universo, mas as adaptações são muito boas, um pouco lentas talvez, tem muitas pessoas que acham que os filmes demoram muito para acontecer, e eu concordo um pouco com isso, mas gostei muito das adaptações, gostei muito do que eu vi até agora, e eu sinto que eles podem concluir muito bem e amarrar muito bem a finalização. Eu já li a série inteira, né, a trilogia principal, e eu gostei bastante, só que já tem uns anos, então eu vou ler para vocês o que a Amazon tá falando, para não falar besteira em relação a Messias de Duna. Mas Messias de Duna tem um salto temporal entre o final de Duna e esse 2º livro, e a gente vai ver o que vai acontecer em relação ao Paul depois que ele realmente tem o poder. Porque toda a saga é meio que construída nesse negócio de uma pessoa que fala que não quer o poder e meio que precisa assumir esse poder, e o que o poder pode fazer com essa pessoa. A adaptação vai ter o Timothée Chalamet, a Zendaya, a Florence Pugh, que também está em A Leste do Éden,
o Jason Momoa, a Anya Taylor-Joy, a Rebecca Ferguson, que é uma atriz que eu gosto muito, o Javier Bardem e o Robert Pattinson. Então tem muitas pessoas que estão em algumas adaptações desse ano que vão ser famosas. A Zendaya, por exemplo, está em vários desses filmes, o Timothée também, o Robert Pattinson também. O livro é publicado pela Aleph, é o menor dos 3 livros, só tem 272 páginas, não chega nem a 300. 12 anos se passaram desde que Poe ascendeu ao trono e acumulou os títulos de Imperador e Messias. Líder do maior império que a humanidade já viu, Poe está terrivelmente consciente do peso de suas decisões. Arrakis tornou-se centro do Imperium, de onde os Fremen se propagaram a fim de levar sua filosofia e forma de governo aos planetas por eles conquistados. Os inevitáveis conflitos gerados por essa expansão fazem importantes facções contrárias ao Imperador reunirem forças para detê-lo. Uma grande disputa está prestes a ter início nos bastidores do poder e apenas Poe pode decidir o destino de todos. Messias de Duna é o segundo volume da série criado por Frank Herbert. Ele revela um lado mais humano de seus personagens, além de aprofundar e estender o universo de Duna, aliando discussões políticas, filosóficas e religiosas à épica história de poder, vingança e redenção. Acho que tem tudo para ser uma boa adaptação e uma boa conclusão dessa série, e eu espero que seja, porque gostei do livro e gostei muito dos outros filmes e acho que ele pode amarrar muito bem. Também planejo reler esse livro mais perto do lançamento, que vai ser dia 18 de dezembro, que acho que é o mesmo dia do lançamento do novo filme do Vingadores, que vamos ver como é que vai ser esse negócio, né? Mas pode também ser bom. Depois coloquei Orgulho e Preconceito, esse vai ser uma minissérie do Netflix, vai lançar no segundo semestre desse ano, mas ainda não tem uma data, acho que específica, e eu coloquei as 2 atrizes que eu conheço como os nomes que vão estar nessa série, que é a Olivia Colman e a Emma Corrin. Ele é publicado nessa edição que eu vou deixar aqui pela Penguin Companhia, tem 576 páginas, e é um livro muito, muito bom da Jane Austen. Tem pouco a se falar sobre esse livro, na verdade. É um livro que inspirou muita gente em muitas formas de mídia, tanto em livros, quanto em filmes, quanto em séries. É um livro que já foi adaptado diversas vezes. É um livro muito bom. Eu gostei bastante quando eu li. Eu ainda não consegui reler, planejo reler esse ano. Tava para reler ano passado, mas acabei não conseguindo. Foi meu primeiro contato com a Jane Austen e eu gostei bastante. Acho que ela escreve muito bem, ela tem um talento incrível. E uma nova adaptação desse livro tem tudo para dar certo e errado ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas gostam muito desse livro e tem uma adaptação muito famosa, que acho que é de 2005, que as pessoas gostam bastante, né? Então, para poder ter uma boa aceitação do público, isso aqui vai ter que sair muito bem e muito redondinho. O que fala no site da Amazon sobre o livro é o seguinte: na Inglaterra do final do século XVIII, as possibilidades de ascensão social eram limitadas para uma mulher sem dote. Elizabeth Bennet, de 20 anos, uma das 5 filhas de um espirituoso, mas imprudente senhor, no entanto, é um novo tipo de heroína que não precisará de estereótipos femininos para conquistar o nobre Darcy e defender suas posições com perfeita lucidez de uma filósofa liberal da província. Lizzie é uma espécie de Cinderela esclarecida, iluminista, proto-feminista. Neste livro, Jane Austen faz também uma crítica à futilidade das mulheres na voz dessa admirável heroína, recompensada ao final com uma felicidade que não lhe parecia possível na classe em que nasceu. E nos livros da Jane Austen, no geral, ela vai discutir muito conflitos de classes, ascensão social para a mulher, sobre como as mulheres na época dela não tinham oportunidade de ascensão social além do casamento e como isso prejudicava muitas delas. E é muito interessante ver como é que isso se desenvolve nas obras dela. Acho que essa série tem potencial, vamos ver como é que vai sair e espero que seja boa. Gostei muito da minha leitura, espero que, se vocês não leram ainda esse livro, possam ler. É um livro muito bom, é um livro antigo, obviamente, acho que ele é de 1813, então vai ter um vocabulário talvez um pouco mais difícil e a história envolve muitos passeios pra lá e pra cá e tem muita gente que fala que é basicamente gente rica passeando, mas não é isso. Os passeios que eles vão ter, né, entre uma casa e outra, vão desenvolvendo todos os conflitos da narrativa e é muito interessante ver isso. Continuando, nós temos Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, que foi lançado dia 15 de janeiro, ainda não assisti. É um filme que concorreu ao Oscar de melhor filme, melhor atriz, em várias categorias além dessas. Eu sei que ganhou de melhor atriz para a Jessie Buckley, e além dela temos o Paul Mescal, o Joe Alwyn, o Noah Jupe no filme. Parece um filme bom, eu ainda não li o livro, comecei, mas não dei prosseguimento ainda. Se tudo der certo, assim, até o final de junho, início de julho, eu vou ter conseguido finalizar a leitura dele e depois eu planejo assistir o filme, porque acho que eu gostaria de ler antes de assistir esse aqui. Ele é publicado no país pela Intrínseca, tem 384 páginas e fala sobre Shakespeare e sua vida familiar, digamos assim, principalmente no evento que teria inspirado ele a escrever Hamlet, que, se eu não me engano, é a peça mais famosa do Shakespeare. Poucas informações sobre a biografia de William Shakespeare resistiram ao tempo. Filho de um luveiro caído em desgraça, casou-se com uma mulher mais velha, detentora de um generoso dote. Tiveram uma filha e um casal de gêmeos em um matrimônio marcado pela distância imposta pelo seu ofício.
Além disso, a família foi abalada pela morte precoce do filho, ocorrida em uma época em que a nação era assolada por surtos de peste bubônica. Em um retrato brilhante de um casamento, uma evocação devastadora de uma família destroçada pelo luto e pela perda, e uma reconstituição delicada e memorável de um menino cuja vida foi esquecida, mas cujo nome intitula uma das peças mais celebradas de todos os tempos. Hamlet é encantador, sedutor, impossível de largar. E obviamente que nessa obra, como você tem tão poucos dados sobre o Shakespeare, a obra é uma ficção que a autora parte a partir de poucos dados históricos que existem e que ela vai traçar a partir disso a versão do que ela imagina que teria acontecido e como ela acha que isso teria inspirado o Shakespeare a escrever Hamlet. Continuando, vamos ter Harry Potter, que eu não vou ter muito a falar, além de que vai ser lançado dia 25 de dezembro. Dessa vez vamos ter uma série de Harry Potter. A gente já tem os filmes, que já tem, o primeiro tem muitos anos, eu acho que é de 2001. E eu acho que é um filme muito bom. Nessa nova adaptação, que vai ser uma série do HBO Max, eu acho que eles vão conseguir resgatar muito da história e colocar novos detalhes que a gente acabou não vendo muito nos filmes, porque os filmes eram limitados a 2 horas. E agora, nessa série, pelo menos pelo que eu entendi, vamos ter 8 episódios na primeira temporada, cada um provavelmente de uns 50 minutos a 1 hora, então vamos ter mais espaço. Ele é publicado pela Roku no país, tem 264 páginas. Eu gosto muito de Harry Potter, inclusive ouvi o audiobook dele em inglês agora bem recentemente e acho que vale muito a pena. Se você quer ouvir um audiobook realmente bem narrado em inglês, eu achei esse aí muito bom. Não é um tipo de coisa que eu costumo consumir, audiobooks, mas esse eu gostei bastante. Tô ouvindo o do livro 2, da Câmara Secreta, mas gostei muito da experiência de ouvir o primeiro e acho que o narrador faz um trabalho muito bom de voz e que faz muito sentido com a história e que torna a história muito envolvente. Eu gostei bastante. E por fim vamos ter Razão e Sensibilidade, que pelo que eu entendi é um filme que vai ser lançado nos Estados Unidos em 11 de setembro, mas eu não sei se já tem uma data para o Brasil. Eu sei que tem Daisy Edgar Jones, além dela não sei quem mais está na adaptação, também um livro da Jane Austen, né, lançado no Brasil nessa edição que eu vou colocar aqui pela Penguin Companhia, 512 páginas. Eu também já li esse livro, mas eu não lembro tanto dele. Pelo que eu lembro são 2 irmãs e a gente vai ter nessa história 2 irmãs muito diferentes e uma história de romance que acontece em que cada uma é levada para um lado e que elas duas têm expectativas muito diferentes, acho que em relação à vida de casada e tudo mais. Originalmente publicado em 1811 sob o singelo pseudônimo A Lady, Razão e Sensibilidade começou a ser escrito na década de 1790, quando Jane Austen mal havia completado 20 anos. O livro é o primeiro de uma série de 4 romances que Austen publicou como edição do autor em seus últimos anos de vida. Todos se tornaram clássicos da literatura inglesa do século XIX. Embora sua trama se desenvolva durante uma época de guerra e revolução no continente europeu, o romance concentra sua narrativa nas idílicas tramas de amor e desilusão em que 2 belas irmãs inglesas se envolvem, Eleanor e Mary Ann, quando chega a idade do casamento. À procura do amor verdadeiro, as filhas órfãs de uma família pertencente à pequena nobreza enfrentam um mundo repleto de interesses e intrigas da alta aristocracia. Mary Ann e Eleanor representam polos opostos do universo ético de Austen. Mary Ann é romântica, musical e dada a rompantes de espontaneidade, ao passo que Eleanor é a encarnação da prudência e do decoro. Ambientado nos cenários campestres do sudoeste da Inglaterra e nas casas senhoriais de Londres, o livro já foi adaptado inúmeras vezes para o teatro e o cinema. Inclusive, acho que tem uma adaptação de 90 ou 91, que é muito famosa, mas eu ainda também não assisti. Espero também poder fazer a releitura desse livro em algum momento e gostaria de assistir essa adaptação, acho que pode ser muito interessante. Nos últimos anos, eles vieram com umas adaptações de Jane Austen que se tornaram famosas. A gente teve aquela de Persuasão do Netflix, que foi bastante criticada, mas que foi famosa. A gente teve Emma com a Anya Taylor-Joy, que acho que foi legalzinha essa adaptação. E agora a gente vai ter esse ano mais 2 adaptações, uma para série e outra para filme. Vamos ver como é que vai ser isso, mas acho que as duas têm potencial de serem boas, e eu espero também que se vocês não leram nada da Jane Austen, depois desse vídeo vocês possam ler alguma das obras dela. Ainda não li todos os livros da Jane Austen, li 4, no total ela tem 6 obras publicadas completas, se eu não me engano, então me faltam 2, entre eles Mansfield Park e a outra que eu não lembro o nome, mas eu gosto bastante dos livros dela e acho que são muito bons. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos vendo ao longo do ano como é que vão sendo essas adaptações. Se vocês forem ler qualquer um desses livros até lá, deixem aqui nos comentários. Se vocês já leram, também me deixem as impressões de vocês e como é que foi a experiência. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que a Amazon vende, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. Como eu já falei para vocês, comprando por ele eu recebo uma pequena comissão e o valor não muda em nada para vocês e assim vocês apoiam o meu trabalho aqui no YouTube. E até o vídeo da semana que vem.